Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, quanto tempo leva um processo, contra o INSS de auxílio doença na justiça? Olha que tema importante que vai tirar muitas dúvidas, tá? Esclarecer e o principal de tudo, trazer conhecimento, tá? Para você agilizar a concessão do auxílio doença na justiça, é importante você seguir algumas estratégias específicas, que podem ajudar a tornar o processo mais eficiente, Aqui nós vamos passar orientações detalhadas, então é importante que você acompanhe esse vídeo, tá? Bom, a documentação completa e atualizada, relatórios médicos detalhados, obtenha, relatórios médicos que detalham claramente a condição de saúde e a incapacidade laboral. Laudos atestados, devem ser específicos de natureza da doença e da incapacidade para o trabalho, tá? Não adianta você apresentar, por exemplo, laudos, você tem outros tipos de doença e, por exemplo, apresenta um laudo de uma dor na coluna, apresenta um laudo de uma dor na perna, apresenta um laudo de problema de dor de cabeça e não adianta, você tem que ter um laudo específico da principal incapacidade que está impossibilitando de você continuar exercendo as suas atividades, tá? Exames médicos, testes, anexos, Você tem que anexar isso, todos os exames e esses testes relevantes, por exemplo, radiografias, ressonâncias magnéticas, exame de sangue, que comprovam a gravidade da sua condição, histórico médico completo, tá? Inclua todo histórico médico que demonstre a progressão da doença e os tratamentos anteriores, inclusive exames e relatórios antigos. Você coloca de uma forma crescente para entregar para o perito, Então ele vai ter ali um acompanhamento desde o início, a progressão que teve com relação à sua saúde. Bom, um advogado especializado, nesses casos é muito bom, Que casos de auxílio-doença ele pode fazer uma grande diferença. Eles conhecem os trâmites legais, prazos, estratégias, Podem fortalecer, toda a sua condição dentro de um processo, Só que você tem que ter consciência que você vai pagar honorários, A consulta jurídica, você pode iniciar para entender os passos de um processo que é necessário, termos, documentação, os procedimentos. O advogado tem como te orientar em tudo isso, e principalmente no caso, por exemplo, de uma situação grave, que não tem uma outra fonte de renda da família, uma pessoa sozinha que precisa receber o benefício para continuar a sua subsistência, esse advogado, dando assistência, ele pode, no caso, fazer o pedido de uma tutela antecipada, Ele solicitar a tutela antecipada para garantir que você receba o benefício enquanto o processo ainda está em andamento, tá? Esse pedido ele tem que ser bem fundamentado, mostrando urgência, a necessidade do benefício, tá? Então é importante, Documente, apresente provas de que a ausência do benefício está causando dificuldades financeiras severas. Nesse ponto, o advogado é muito importante, tá? Perícias médicas, As participações ativas, Você comparecer a todas as perícias agendadas pela Justiça, levar toda a documentação médica, esteja preparado para explicar também, toda a condição de saúde para o perito, judicial, ou mesmo para o perito do INSS, O laudo pericial, do perito é uma das peças mais importantes que ele vai anexar no processo, porque ali ele vai dar a avaliação e o diagnóstico, Vai certificar-se, por exemplo, que você está incapacitado, que é favorável, Então, esse laudo, quando ele é anexado e entregue ao juiz, num prazo mais ou menos 15, 20 dias, ele é bem detalhado, tá? Então, é muito importante. Acompanhamento e comunicação constante, Você tem que monitorar regularmente o processo, Isso pode ser feito online ou em contato aí com o seu advogado, Você manter comunicação constante também com o advogado, para estar ciente de qualquer nova exigência no processo, movimentação, é importante, porque você não pode ficar ligando para o advogado uma vez por semana pedindo para ele, querendo saber quando você vai receber os atrasados, E isso acontece muito, A justiça não garante, você só vai receber atrasados no caso, se você tiver uma sentença favorável, Mas o processo existem fases, não é assim, Entrega o processo hoje, o mês que vem já está botando a mão em dinheiro. Não funciona assim, pessoal. A mediação e conciliação, Sempre que possível, utilize a mediação e a conciliação para resolver o caso de forma mais rápida. Isso pode evitar julgamento longo,
Nós colocamos, inclusive, vídeo esses dias aí que o INSS anda oferecendo acordos, né? Eu não posso falar aqui, ó, faça o acordo ou não faça. É a situação de cada um, né? De repente o INSS propõe lá, você tem 2, 3 anos que está aí na justiça, o prazo que você ficou sem receber do INSS, aí o INSS propõe para você, ó, você retira o processo e nós implantamos o benefício para você. Você abriria a mão de todos esses atrasados? Vamos colocar que você tenha 60 salários mínimos, 84.720, se eu não me engano, que dá o valor de 60 salários mínimos. Você abriria a mão desses 84 mil, por exemplo, só para o INSS começar a pagar um benefício de 1.400, R$ 2.000 para você? É o que eu falei, tem gente que pode aceitar. Eu, num caso como esse, eu não aceitaria. Eu iria até o fim, né? Por mais difícil que fosse. Ia pedir ajuda para amigo, para família, ia fazer qualquer coisa, né? Ia passar por humilhação, mas eu não abriria a mão num valor como esse. Agora, tem gente que abre. Agora, se for para abrir mão, por exemplo, de 2, 3 mil reais, né? Para começar a receber o benefício, esses acordos extrajudiciais, se viável, né? Você consegue resolver o processo mais rápido, porque é um processo na justiça de incapacidade de 18 a 24 meses, né? No mínimo, se não tiver uma complexibilidade. E outra, com relação a atrasados, se a decisão for favorável, o INSS tem de 30 a 45 dias para implantar o benefício, começar a fazer os primeiros pagamentos, só que os atrasados, existe uma instância recursal que geralmente o INSS recorre. E ali pode ficar mais 3 anos, tá? Para você receber esses atrasados. Então, se você não viu também vídeo de atrasados, quando passa de 60 salários mínimos, o que você pode fazer para receber mais rápido, vale a pena você assistir todo o nosso conteúdo aqui, tá? O respeito, né, aos prazos e procedimentos, né? Você tem que respeitar todos os prazos processuais para evitar atrasos, né? Responder rapidamente, por exemplo, intimação, solicitação da justiça, isso é crucial. Manter todos os documentos organizados e prontos para serem apresentados a qualquer momento é uma obrigação sua. Não adianta ficar reclamando que o processo demore quando você, por exemplo, é intimado a entrega de algum documento ou você comparecer para dar alguma informação, você não comparece, né? Quer dizer, atrasa mais ainda o processo. E você tem sempre que demonstrar boa fé, tá, pessoal? Transparência e honestidade, né? Em todas as suas declarações, documentações, evite informações que possam ser interpretadas, né, como tentativa de fraude, né? Nós sempre falamos, né, inclusive exagerar nos sintomas que você está sentindo da doença, né? A pessoa está tão insegura, ela não acredita, né, nos peritos, então o que ela faz? Ela exagera às vezes. E o perito, ele é um médico, ele sabe. Você fala que está com problema de coluna, que você não consegue andar, que não consegue. Aí o perito joga uma caneta no chão, pega para mim, você abaixa rapidamente, pega e levanta. Que problema de coluna é esse? Ele já avalia num caso assim, né? Eu não sou médico, né? Mas os médicos, eles sabem. A documentação financeira, por exemplo, você comprovar que depende da renda do benefício, né? Apresente documentos que comprovem que a perda da renda devido à incapacidade de trabalhar, ela é muito afetada, porque você às vezes só tem a renda do INSS enquanto está incapacitado. E como que você vai ficar sem renda? Você tem contas para pagar, família para sustentar, aluguel para pagar. Documente todas as despesas médicas, tudo que demonstra a necessidade que você tem com relação a essa incapacidade, tá? Testemunhas e documentos é muito importante. Inclua depoimentos de pessoas que possam atestar a sua incapacidade para o trabalho, como ex-colegas de trabalho, familiares, médicos que acompanham o seu caso há um bom tempo, tá? Seguir as orientações que nós estamos dando aqui pode ajudar você no processo judicial e na concessão do auxílio doença muito mais rápido, você não tenha dúvida disso, tá? Com questão à perícia judicial, é uma etapa no processo da concessão do auxílio doença pelas vias judiciais crucial. Ela tem o objetivo de avaliar a condição de saúde do requerente, né? E determinar se ele realmente está incapacitado para o trabalho, né? Aí esse detalhamento ele funciona, né, como um contexto para que o juiz analise se você tem direito ou não ao auxílio doença, né? O juiz vai designar o perito, né? Ele que nomeia o perito judicial. Geralmente é um médico especializado na área relacionada à doença que você está alegando ter. Mas o que acontece? Em alguns casos, as partes, né, podem sugerir também nomes que consideram adequados, né, numa decisão final do juiz. E outro que está acontecendo, como a justiça está abarrotada de processos, né? 2023 tivemos a informação que foram quase 4 milhões
de processos contra o INSS, né? Praticamente quase todos de incapacidade. Então não está tendo perito suficiente para se escolher um especialista na área, né, do caso de incapacidade daquele segurado. E muitas vezes vai, mas ele é médico, mesmo que não seja especialista. No INSS, a maioria dos peritos são médicos clínicos gerais, tá? Tem aí um ginecologista, mas nem todo caso é ginecológico. Se aparece lá um caso para passar na perícia e dá sorte de pegar uma médica ginecologista no INSS, tudo bem. Um urologista, de repente é um homem, né, com problema lá, e dá sorte de acontecer, mas a maioria dos peritos do INSS são todos clínicos gerais. Não quer dizer que não sejam médicos, né? Só que não tem a especialização. Bom, o agendamento da perícia, né, com data, horário, local determinado pelo juiz, você vai ser notificado a comparecer. Tanto o requerente como o advogado, eles são intimados quando você tem o advogado. É crucial que você leve toda a documentação, não precisa ir com uma roupa de gala, tá? Não precisa também ir todo à vontade demais, né? Você vai estar na frente de um perito, pode estar na frente de um juiz. Então, leve tudo certinho, chegue no horário, tá? De preferência, 1 hora antes. Sente lá, fique aguardando para não ter atraso, porque tudo isso conta negativamente, tá? Você é o interessado pelo benefício, não se esqueça disso. Não é porque está na justiça que tudo é ao contrário. Na justiça é que você tem que ter mais ainda, né? Uma postura ali para demonstrar que você está ali, que você é sério, que não tem intenção de fraude, né? Por exemplo, a realização da perícia, o perito realiza o exame clínico do segurado. Esse exame pode incluir revisão de exames médicos, atestados, laudos, outros documentos, né, de saúde que são apresentados. O perito também pode fazer pergunta do histórico, né, médico do requerente, sintomas atuais, tratamentos recebidos, como a doença afeta as atividades diárias e a capacidade para o trabalho, né? Laudos, exames médicos, o requerente deve levar toda a documentação sempre, tá? Incluindo tudo, receituário, atestado, esse histórico que nós falamos de uma avaliação médica, um médico que vem te acompanhando aí da sua incapacidade, vendo a progressão e o agravamento, é importantíssimo, tá? Com base nos exames e nos documentos apresentados, o perito vai elaborar aquele laudo que nós falamos para ser anexado no processo. É muito importante, apesar do juiz, né, ele não ser obrigado a seguir o que está no laudo, porque pode acontecer do laudo ser desfavorável. Nós também já falamos com relação ao artigo 476 do Código de Processo Civil, está em outros vídeos aqui no canal, muito importante você assistir para saber, tá? E o perito vai entregar em 15, 20 dias esse laudo para o juiz e o juiz vai tomar as decisões, né? Vai analisar se for desfavorável, ele vai analisar outros elementos lá robustos, né, que podem comprovar que você tem a incapacidade e desconsiderar o laudo, mas isso não é em todos os casos, tá? A contestação do laudo, né, se você, por exemplo, receber uma discordância, né, das conclusões do perito, você pode impugnar. Você pode incluir uma nova solicitação também de uma outra perícia com outro perito. Você pode pedir isso para o juiz, tá? As partes também podem pedir esclarecimento adicional sobre os pontos, né, específicos do laudo. Bom, a avaliação do juiz, né, com base no laudo e outras provas apresentadas no processo, o juiz vai tomar a decisão de conceder ou não o auxílio-doença. Ele vai emitir uma sentença que pode ser favorável ou não a você, né? Caso a decisão seja desfavorável, ainda há a possibilidade de recurso, né? Como o INSS também, quando perde, né? Em 10 dias ele pode ir lá entrar com recurso. Aí reclama, mas o INSS recorreu. Mas se você perde, você também tem direito a recurso. E é assim que funciona a justiça, né? Então você está sempre bem preparado para levar toda a documentação para a perícia, estar consciente, né, da maneira de comportamento que você vai passar por uma avaliação, que o perito não é seu compadre, não é seu amigo, ele está ali para te avaliar. Você ser honesto, transparente, né? Acompanhar, né, tudo a movimentação que está dentro do processo, através do site do TRF aí da sua região, você com seu nome, CPF, você consegue fazer um acompanhamento, tá? A perícia judicial, o processo judicial são ferramentas importantes que podem garantir, né, o direito seu a um benefício que infelizmente no INSS muitas vezes foi negado, né?
e você foi obrigado a comparecer à justiça, porque nem a junta de recursos do INSS, nem uma nova reconsideração numa perícia, nada disso adiantou. Então tenha consciência sempre, cada benefício tem os seus requisitos, tem os seus prazos, tá? São diferentes os prazos para cada benefício. A justiça é de 18 a 24 meses, uma projeção. Pode sair antes, mas também pode sair depois, tá? A perícia judicial, nós praticamente falamos tudo para você como funciona aqui. Então, atente a todos esses detalhes, tá bom, meu amigo e minha amiga que estão chegando aqui a primeira vez no canal? Sejam muito bem-vindos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de dar um like se gostou, compartilhe esse vídeo com um amigo, família, parente, vizinho, conhecidos que estão no INSS. Muitos você pode conhecer que estão na justiça e não sabem dessas informações, não tem nem consciência do que está acontecendo. E você indicando o canal e esses nossos conteúdos, você vai estar ajudando demais essa pessoa que você gosta, que tem amizade, sabe, que você tem uma consideração, e você vai estar praticando uma boa ação, porque você está levando uma mensagem positiva, né? O conhecimento, ele é sempre positivo, né? Então, olha que bacana. E outra dica legal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, você vai receber todos os conteúdos em primeira mão, tá? Conteúdos diários com informações importantíssimas, você não pode perder. E às vezes vai resolver aquele seu problema, né, de dias, semanas ou de meses que você está no INSS, tá? É muito importante. Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal, eu sempre agradeço, né, pelo incentivo, interação, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo aqui meu forte abraço e até os próximos vídeos.